Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria dar um exemplo aqui para vocês de série de Fourier. Bom, a série de Fourier vocês já devem conhecer, é uma ferramenta matemática que me permite representar uma função f de x periódica em função de uma soma de senos e cossenos, onde esses coeficientes que aparecem aqui na definição são dados por essas integrais. A0 é uma integral de 1 sobre 2L, onde L aqui é metade do período, então 1 sobre o período, integral de menos L até L de f de x dx, integral da função f de x no intervalo simétrico aqui com relação à origem. Os AN são dados por 1 sobre L, 1 sobre a metade do período, integral de menos L até L de f de x, cosseno de nπ sobre L, x multiplicado por dx. E os BNs, a definição é bem parecida, só que ao invés do cosseno, eu tenho o seno de nπ sobre Lx dx. Então é essa definição que eu vou utilizar para os cálculos desse exemplo. O exemplo aqui é uma onda triangular, uma função aqui f de t. Aqui o t poderia representar, por exemplo, a variável tempo. Então no tempo eu tenho uma função que é dada por, de menos π até zero, eu tenho que essa função é uma reta t mais π sobre 2, então é uma reta que passa aqui pelo π sobre 2, e de 0 até π eu tenho também uma reta, só que ela é a mesma reta, só que com o coeficiente angular aqui negativo, então é uma reta decrescente passando por π sobre 2. E a cada 2π, então aqui de menos π até π eu tenho 2π. A cada 2π, essa função ela se repete, então é uma função periódica com período igual a 2π. Como é que eu vou representar isso em função de uma série de Fourier, uma série infinita de senos e cossenos, uma soma infinita de senos e cossenos? Bom, o A0 a gente tem que é a integral de 1 sobre 2L, no caso o nosso L, metade do período é π. Integral, nossa integral aqui de menos π até zero, ela vai ser de t mais π sobre 2. A nossa função ela tem essa expressão para o intervalo de menos π até zero, e para o intervalo de 0 até π é menos t mais π sobre 2. Então, fazendo as contas, vocês podem depois voltar no vídeo e pausar aqui para entender melhor o cálculo, vocês vão ver que o A0 ele vai dar 0. Isso a gente poderia ter, inclusive, notado olhando para o gráfico e para a definição do A0. No A0 aparece aqui uma integral de f de x no intervalo simétrico com relação à origem. E se a gente faz esse cálculo, a integral não é a área sobre a curva? Aqui eu vou ter uma área sobre a curva negativa, de menos π até a metade aqui do caminho. Depois daqui até zero, é essa mesma área sobre a curva, só que com o valor positivo. Elas são numericamente iguais e uma cancela a outra. E aqui a mesma coisa, de 0 a π, essas áreas se cancelam e por isso o meu A0 acaba dando 0. Você pode fazer a conta ou usar essas propriedades, olhar para o gráfico ou algumas outras propriedades, como a gente vai usar mais para frente para o cálculo do BN, a gente acaba simplificando os cálculos, reduzindo os cálculos. Olha só para o AN. O AN ele é 1 sobre L, no nosso caso o L é π, integral. De novo, a função ela tem uma definição de menos π até zero e outra definição de 0 até π. É menos t mais π sobre 2. Bom, fazendo as contas aqui, vocês podem de novo voltar aqui, dar um pause no vídeo para ver o cálculo completo. A gente vai precisar aqui de uma técnica de integração chamada integração por partes. Fazendo as contas aqui, vocês vão encontrar uma expressão em função de cosseno de nπ. Bom, se vocês observarem, a gente está para n maior ou igual a 1. Então, para n igual a 1, eu tenho cosseno de quê? Cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Para n igual a 2, cosseno de 2π. Cosseno de 2π é 1. Para n igual a 3, de novo, vou ter menos 1. Para n igual a 4, eu vou ter cosseno de 4π dando 1. Então, se vocês observarem, a gente pode representar esse cosseno de nπ, cosseno de menos nπ acaba dando cosseno de nπ, porque o cosseno é uma função par. Então, a gente pode representar esse cosseno de nπ como sendo menos 1 elevado a n. Então, se n for par, o que eu vou ter?
eu vou ter 1. E aí, 1 menos 1 dá o quê? 0. A n vai ser 0 para n par. Para n ímpar, o cosseno de nπ, que eu posso representar por menos 1 elevado a n, vai dar o quê? Menos 1. Com esse menos 1 aqui de fora, mais 1. 1 mais 1, 2, vezes 2, 4. Então, para n par, eu tenho que o meu AN é igual a 0. E para n ímpar, ele vai ser 4 sobre π n ao quadrado. Beleza? Os BNs, eu vou utilizar uma propriedade aqui para mostrar para vocês que vão ser todos zeros, os coeficientes BN. Bom, vamos voltar aqui. Na definição de BN, eu tenho que uma integração de f de x por seno de nπ sobre Lx. Bom, o seno é uma função para o ímpar. É uma função ímpar. Né? O seno de menos x é igual a menos seno de x. Então, é uma função ímpar. A função f de x é uma função para o ímpar. Bom, ela tem uma simetria com relação ao eixo y. Então, é uma função par. Bom, uma função par vezes uma função ímpar é uma função ímpar. Quando eu multiplico uma função par por uma função ímpar, eu obtenho uma função que é ímpar. E toda função ímpar integrada no intervalo simétrico com relação à origem, ela me dá 0. Então, eu vou usar essa propriedade para encontrar que Bn é igual a 0. Se você fizer as contas, vai acabar dando 0. E a questão aqui é só simplificar ou reduzir os cálculos. Né? Então, se eu quiser expressar a minha função f de t em função de uma soma infinita de senos e cossenos, é assim que eu faço. Bom, os senos não vão aparecer porque os Bn são 0. Vão aparecer apenas os cossenos. E os cossenos para n ímpar. Porque para n par eu tenho 0 e, inclusive, para n igual a 0, né? Eu tenho o termo que é nulo. Então, usando só os termos não nulos, eu tenho que f de t é igual a 4 sobre π, colocando em evidência aqui esse fator, cosseno de t mais 1 sobre 3 ao quadrado cosseno de 3t, mais 1 sobre 5 ao quadrado cosseno de 5t, mais assim por diante, né? Para n igual a 7, 9, etc. Bom, se eu represento graficamente, coloquei aqui a função original, f de t em cinza, e a aproximação, né? Porque no final das contas aqui eu vou pegar apenas alguns termos para plotar, eu não vou pegar todos os termos, até que não, porque não dá, né, numericamente, seria até o infinito para obter exatamente a função original, f de t. Mas se eu pegar um termo só, o primeiro termo não nulo, que é o 4π sobre cosseno de t, vocês vejam que a aproximação é até razoavelmente boa. A gente tem aqui uma função cosseno que lembra, né, essa função triangular, mas ainda assim a gente tem essas pontas aqui, né, que não estão muito bem representadas. Se a gente pega dois termos não nulos dessa série infinita, a gente pega apenas os dois primeiros termos. Na verdade, aqui o correto seria f de t é aproximadamente igual, né? Porque eu estou fazendo uma aproximação, não estou pegando todos os termos, né? Porque são infinitos termos. Mas se eu ploto só os primeiros dois termos não nulos, eu obtenho uma função que já está mais próxima da função original. E conforme eu vou pegando mais termos, eu vou ficando cada vez mais próximo da função f de t triangular original. Aqui para os três primeiros termos não nulos, n igual a 1, n igual a 3 e n igual a 5. E aqui eu pego um termo adicional, que é o termo n igual a 7. Bom, vocês vejam que se eu pegar cada vez mais termos, as contribuições vão ser cada vez menores. Né? 1 sobre 7 ao quadrado é 1 sobre 49, é um número pequeno. Os próximos vão ser contribuições cada vez menores, mas eu vou chegar cada vez mais perto da função original f de t. No limite, quando o n vai para infinito, né, a soma infinita vai dar exatamente igual à função f de t. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, volta no vídeo para ver as contas direitinho, beleza? Um abraço.